Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Nós somos Ana Clara, Jaciele, Mirella e Naila, e hoje vamos falar sobre um tema muito relevante: esquecimento e Alzheimer, intervenções para auxílio. Para começar, é importante diferenciar o esquecimento comum do Alzheimer. O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal. Ele se manifesta pelo processo de perda de memória e dificuldade de cognição, e com o tempo compromete as atividades diárias, as funções motoras, a comunicação e o comportamento habitual do indivíduo afetado. Os sintomas do Alzheimer incluem dificuldade para aprender coisas novas, problemas de julgamento, orientação no tempo e espaço, e além de alterações de humor, que afetam de forma significativa a funcionalidade da pessoa. Logo, o Alzheimer é caracterizado especialmente pela perda de memória recente. No entanto, esquecer onde colocou as chaves, o nome de algum conhecido, um evento desimportante ou similares não são coisas particularmente preocupantes. O esquecimento normal é um lapso de memória que faz parte do envelhecimento natural, sem impacto na vida diária. Porém, quando se esquece onde está, quem foi a pessoa que esteve ao seu lado pela manhã ou eventos relevantes, a situação muda bastante de figura. Olá, dando continuidade, vou falar dos fatores de risco, prevenção, diagnóstico e acompanhamento. Bom, quando falamos sobre os fatores de risco para o Alzheimer, é importante lembrar que a doença é influenciada por vários elementos ao longo da vida. O principal deles é o envelhecimento, mas isso não significa que toda pessoa idosa terá a doença, mas que com a idade aumentam as chances de alterações que afetam a memória e outras funções cognitivas. Além da idade, existem outros fatores relevantes, embora não tão determinantes, que são as doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol alto. Não são os principais fatores, mas contribuem para aumentar o risco porque prejudicam a circulação sanguínea no cérebro. E somando-se a isso, a pouca estimulação cognitiva ao longo da vida, o sedentarismo, tabagismo, uso excessivo de álcool, isolamento social, a depressão não tratada, traumatismos cranianos e o histórico familiar. E quando pensamos em prevenção, precisamos entender que ainda não existe uma forma específica de evitar totalmente o Alzheimer, mas há um conjunto de hábitos que reduzem bastante o risco ao longo da vida, como a prática regular da atividade física, alimentação equilibrada, o controle da pressão arterial, da glicemia e do colesterol, o abandono do cigarro, do álcool, são medidas essenciais. Outra parte importante da prevenção é manter o cérebro ativo, ler, estudar, jogar, aprender coisas novas, se manter socialmente conectado, ajudam a preservar a reserva cognitiva. Também, um bom padrão de sono faz a diferença. Então, a melhor forma de prevenir é cuidar do corpo, da mente e das relações. Quanto ao diagnóstico do Alzheimer, ele é essencialmente clínico. Ele começa com uma escuta cuidadosa. O profissional conversa com o paciente e a família para entender como o esquecimento está acontecendo, se ele interfere nas atividades do dia a dia. São aplicados testes cognitivos padronizados, que avaliam memória, atenção, orientação e linguagem. Exames laboratoriais e de imagem, como tomografia e ressonância, não confirmam a doença, mas são importantes para descartar outras condições que podem causar sintomas parecidos. As diretrizes do Ministério da Saúde reforçam o papel da avaliação multiprofissional, considerando também a parte emocional e comportamental do paciente. Já o acompanhamento é contínuo e adaptado a cada pessoa. Ele envolve medidas para retardar o avanço da doença, controlar sintomas e preservar a qualidade de vida. Em alguns casos, são usados medicamentos que ajudam no desempenho cognitivo e comportamental. Mas o tratamento não se limita a isso. A estimulação cognitiva, a atividade física orientada, o suporte psicológico, a fisioterapia e as adaptações no ambiente doméstico para aumentar a segurança fazem parte do cuidado.
A atenção primária à saúde acompanha a evolução, monitora as comorbidades e oferece apoio aos cuidadores, que também precisam de orientação e suporte emocional. De um modo geral, mesmo não havendo cura para a doença de Alzheimer, a combinação entre prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo faz uma diferença enorme na vida da pessoa com Alzheimer e de toda a família. Existem dois tipos de intervenção, as farmacológicas e as não farmacológicas. Nas farmacológicas, o intuito dos medicamentos é retardar a progressão dos sintomas, melhorando funções cognitivas e comportamentais, preservando ao máximo a autonomia do paciente. Entre as intervenções farmacológicas, existem os inibidores de acetilcolinesterase, como a donepezila, rivastigmina e a galantamina, que aumentam a disponibilidade de acetilcolina no cérebro, um neurotransmissor importante para a memória e aprendizado. Eles são indicados para estágios leves e a moderados do Alzheimer. Usando esses medicamentos, é esperado que aconteça uma melhora discreta na memória, atenção e comportamento, assim atrasando a evolução da doença. E utilizando esses inibidores, os efeitos colaterais são náuseas, diarreia, insônia e até tontura. Outra intervenção farmacológica é o antagonista do receptor NMDA, do glutamato, como o medicamento memantina. Ele regula a atividade excessiva do glutamato, que em excesso pode causar a morte de neurônios, sendo indicado para casos moderados de Alzheimer, melhorando a atenção, funções executivas e comportamentais do paciente. E os efeitos colaterais são tontura, confusão e dores de cabeça. Outra opção são os tratamentos de sintomas associados, como os antidepressivos, ou antipsicóticos e hipnóticos leves, que mesmo que eles não curem o Alzheimer, eles ajudam a preservar a qualidade de vida por mais tempo. E as intervenções não farmacológicas trazem benefícios tão relevantes quanto aos não farmacológicos, como os estímulos cognitivos, como jogos de memória, quebra-cabeça, música e leitura, porque eles desafiam o raciocínio, reduzindo o declínio cognitivo. Outra forma é a terapia ocupacional, que treina habilidades da vida cotidiana, como se vestir e hábitos de higiene, sempre adaptando essas tarefas para manter a independência por maior parte do tempo do paciente. Tem também as intervenções ambientais, que constam na organização da casa do paciente, tendo iluminação adequada e os objetos sempre nos mesmos lugares. E também a utilização de etiquetas, quadros de lembretes e relógios grandes que ajudam na orientação do paciente. Outra forma é o apoio psicossocial, como grupos de convivência, atividades coletivas e oficinas de memória. Essas atividades reduzem o isolamento social, a depressão e até mesmo a ansiedade. Continuando com o assunto, eu vou falar sobre o papel da família e dos cuidadores no cuidado de pessoas com Alzheimer, além de questões sociais, emocionais e éticas que impactam toda a família. Cuidar de alguém com Alzheimer é uma tarefa complexa e não se trata apenas de acompanhar as fases da doença, mas de entender que ela transforma a rotina da casa inteira. Segundo a cartilha da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o cuidador tem um papel essencial, que é oferecer apoio emocional, supervisionar as atividades do dia a dia, garantir segurança e manter o ambiente tranquilo e estimulante. Ou seja, o cuidador ele é o ponto de equilíbrio entre o paciente e o ambiente ao redor. No entanto, na prática, esse cuidado geralmente acaba recaindo em um único familiar. Muitas vezes é a filha, a esposa ou a neta. Essa sobrecarga física e emocional, ela pode ser levada ao estresse, ao cansaço extremo e até ao adoecimento do próprio cuidador. Por isso é tão importante dividir as tarefas. A família ela precisa trabalhar como equipe e organizar horários, revezar responsabilidades e buscar apoio de amigos e profissionais de saúde quando necessário. Além dos cuidados básicos, como alimentação, higiene e medicação, o cuidador ele precisa lidar com mudanças de comportamento que fazem parte da doença, que é confusões, repetição de perguntas, agitação, irritação ou retraimento.
E isso exige paciência, empatia e compreensão. Mas é fundamental lembrar, o cuidador ele também precisa cuidar de si, precisa descansar, ter momentos de respiro, pedir ajuda e reconhecer seus limites. Quando o cuidador ele está esgotado, o cuidado oferecido ele também perde qualidade. Agora, ampliando essa discussão para o campo social, um artigo da Universidade de São Paulo destaca que o Alzheimer ele gera um custo social muito alto. O cuidado prolongado exige recursos financeiros, apoio dos serviços de saúde e muita dedicação da família. E, com o envelhecimento acelerado da população brasileira, esse impacto ele tende a crescer. Isso significa que teremos mais pessoas em condições de demência e, consequentemente, mais pressão sobre o sistema de saúde, sobre as famílias e sobre a seguridade social. E já no campo ético, surge uma pergunta muito importante, que é como garantir a dignidade da pessoa com Alzheimer? Mesmo com a progressão da doença, essa pessoa deve ser tratada com respeito, ter seus direitos preservados e acesso a cuidados adequados. O artigo também fala sobre a responsabilidade coletiva. Não é justo que apenas as famílias enfrentem esse peso. É preciso garantir saúde social, justiça social, garantir que todas as pessoas, independentemente de renda ou região, tenham acesso ao suporte necessário. Quando famílias vulneráveis sofrem com os impactos da doença, existe uma desigualdade ética que precisa ser enfrentada pela sociedade e pelas políticas públicas. E para concluir, todo esse assunto que foi super importante e como as meninas falaram também, o esquecimento ele pode ser comum no dia a dia, mas o Alzheimer ele exige cuidados muito específicos. Por isso, prevenção, diagnóstico precoce e intervenções adequadas são fundamentais para que o paciente ele tenha qualidade de vida e para que a família ela seja fortalecida nesse processo. Cuidar de alguém com Alzheimer é um desafio, mas também é um ato profundo de amor, responsabilidade e respeito. Muito obrigada pela atenção e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor esse tema tão importante.